quebrar é uma dor gigantesca. Eu passei por isso. E me vi com a obrigação de recomeçar. Tivemos uma ideia. Vamos fazer um leilão digital de recebível? Ninguém estava fazendo isso. Ninguém, cara. Não tinha benchmarking, nada. Não tinha nenhum, cara. Sem precedentes no mercado nacional. O empresário me recebeu e ele falou assim para mim: eu não sabia mais onde buscar capital de giro. Vocês chegaram aqui na minha empresa, conseguiram suprir toda a minha necessidade de capital e, eu não precisei sair daqui da frente do computador. Cara, salvar a empresa, sabe o que significa? Salvar emprego. A gente consegue alinhar um propósito muito bonito. Fantástico. Que é o propósito do empreendedorismo, Sim. de fomentar pequenas empresas com excelente chance de sucesso como a gente está tendo aqui. Muito legal. Espetáculo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e tô aqui com meu parceiro, o Vai Corinthians, grande Marcelo Baldi. Kuma. Você tá bem? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E hoje, dividindo aqui a bancada com a gente para contar muita história de uma startup com um crescimento absurdo. Elber Laranja, cofundador da Antecipa Fácil. Elber, prazer ter você aqui, cara. Opa, igualmente. Que honra, Elber. Muito bom, obrigado pelo bem-vindo. convite. Elber, conta pra gente, o que é a Antecipa Fácil? Antecipa Fácil é uma fintech com tech de tecnologia e fim de mercado financeiro. Legal. Que nasceu para prover acesso ao capital de giro, sobretudo para pequenas e médias empresas brasileiras. E a gente faz isso de uma maneira muito inovadora e legal. A gente faz um leilão digital de notas fiscais, tá? Então, o empresário que tem uma nota fiscal a prazo, ele pode colocar a nota fiscal dele na plataforma Antecipa Fácil, e a Antecipa Fácil leilou essa nota entre mais de 200 agentes financeiros. São os caras que têm a grana. Sim. Tá? E fica com o direito creditório dessa empresa o agente financeiro que oferecer a menor taxa. Ou seja, você aproxima quem precisa de crédito do menor juro. Mais que aproxima, eu diria. Tá? A gente provê todas as condições em termos de análise de crédito, da plataforma tecnológica, de uma conta de liquidação, para que as coisas aconteçam do começo ao fim, com o melhor aproveitamento possível, tanto para o tomador, que quer a menor taxa, quanto para o concessor, que quer a operação mais segura para que ele tenha confiança para fazer o desembolso do crédito. Que bacana. Quem é o perfil típico de cliente do lado do empresário ali? Como o direito creditório que a gente antecipa, via de regra, são notas fiscais, né? Que é o que muita gente associa com a duplicata, né? Então, o nosso direito creditório é mais voltado à duplicata. São empresários industriais e os prestadores de serviço para a indústria. A minha proposta de valor não é a melhor para, por exemplo, quem tem um comércio. O comércio normalmente tem recebível de cartão de crédito, que é uma seara que a gente não entrou. Então, o nosso cliente, o nosso principal cliente, são os clientes industriais, prestadores de serviço para a indústria, sobretudo aqueles que vendem para um grande cliente. E normalmente esse empresário, essa empresa, ele está muito desassistido de crédito e os prazos de pagamento desses clientes grandes que eles têm são muito alongados. Né? Então a gente tem player, assim, donos de grande cadeia, né? Por exemplo, uma famosa indústria de bebida que está pagando os fornecedores com 180 dias de prazo. Caramba, 6 meses. Cara. Então, facilmente o ciclo financeiro dessa empresa, cara, chega a 7 meses. Quem suporta isso? Que empresa que tem capital de giro para segurar 7 giros de caixa antes de receber do seu cliente? Então, a gente consegue fazer a antecipação do direito creditório dessa empresa por um processo que não requer a notificação do cliente dele. O cliente dele nem sabe que o fornecedor está fazendo antecipação. Então, um processo que confere muito conforto e privacidade para o tomador de crédito. Legal. Por meio da conta consignada, que é um produto que a gente tem, que permite essa antecipação de modo privado, e ainda a empresa pode ter a certeza que ela está cotando em tempo real a menor taxa para o direito creditório dela, com mais de 200 agentes financeiros. Pô, é muito legal.
Que bacana. Muito bom. E você veio da indústria de crédito, como é que é? Conta um pouco da história do Elber. Eu vim da indústria, mas não de crédito. Ou seja, você precisava do crédito. Exatamente. Eu sou empresário industrial, né? Então eu tive indústria por 20 anos. Eu não tenho carteira profissional assinada, tá, Poxa. gente, né? Então eu empreendi a minha vida inteira. De fato, eu comecei a empreender muito cedo, muito despreparado, né? Então cometi certamente muitos erros na minha vida como empreendedor. Eu tinha uma empresa de plástico reforçado com fibra de vidro. Sabe o material do orelhão? Aquele material lá. Eu não fazia orelhão. O que é orelhão, Baldini? Não sei. É um jovenzinho, né? Um jovenzinho. Eu podia falar que eu não sei. Orelhão, eu acho que é uma orelha grande. Eu vou te dar uma dica, tá? Começa por aí. É uma pista, tá? Curiosamente, eu tenho um filho de 3 anos, o Fabrício, e eu fui há 2 semanas em Paranapiacaba. Porra, gente, esse lugar existe, tá? Sim. É um lugar histórico aí e tal, enfim. E, lá tem um orelhão. E meu filho, eu fiquei assim, caramba, eu esqueço que isso não faz parte mais da vida das pessoas. E meu filho olhou para mim e falou, papai, o que é isso? Aí eu falei, filho, é um telefone. Aí ele falou, eu quero ligar. Eu falei, não, tá tudo sujo, cheio de poeira. Tá? Mas enfim, né, sinal dos tempos. Mas, voltando ao assunto, Desculpa né? a piada. Eu trabalhava com aquele material, então era uma indústria de transformação. Fazia peça para carro, caixa d'água sob medida, gabinete para indústria, enfim, muita coisa. Comecei ao lado do meu pai, muito, muito pequenininho mesmo. Nunca chegamos a ser grande, mas, enfim, tivemos ali 20 anos garantindo o nosso sustento por meio da indústria. Meados de 2011, a gente quebrou. Fatores diversos quebram uma empresa, não é um só. Sim, sim. Né? Então, tivemos problema com formação de preço de venda, tivemos problema conjuntural. Eu sempre digo que o Brasil, ele não vive momentos de crise. O Brasil é um estado de crise com espasmos de prosperidade. E a gente tem que saber lidar com isso. Tá? Então, no contexto do estado de crise, a gente rodou por razões, como eu falei, razões diversas. E quando a gente quebra, eu gosto sempre de dizer o seguinte: você está lendo lá o livro do cara de sucesso. Aí no meio do livro, na página 183, ele fala assim, eu quebrei 3 vezes. Não, você não dá nem bola, você vira a página, vambora, deixa eu ver o que vai acontecer depois. Mas, quebrar dói pra caramba, dói. Você chora literalmente, a família se desaponta com você, você tem vergonha de olhar no espelho, a concessionária de energia elétrica corta a sua luz, você não tem dinheiro para pagar o funcionário. Cara, quebrar é uma dor gigantesca, eu passei por isso. E me vi com a obrigação de recomeçar. E esse recomeço envolveu uma introspecção e uma reflexão muito forte sobre o que eu tenho de melhor para recomeçar. E o que eu tinha de melhor era justamente conhecimento na área financeira, como um empresário. Eu tinha vocação para isso, mas não me dedicava como deveria para esse fundamento da vida empresarial. E tinha a minha saúde, força de vontade e nada mais. Então eu falei, caramba, vou recomeçar muito forte no fundamento de gestão financeira. Fiz isso e deu certo. Eu tinha 40 processos trabalhistas ajuizados, demiti alguns clientes, fiz a conta finalmente, vi que alguns não davam lucro, tomei algumas decisões estratégicas no campo financeiro e realmente consegui reerguer a empresa. Lógico, isso não é do dia para a noite, mas gradativamente consegui reerguer a empresa e pagar minhas contas. Neste ínterim, né, um concorrente meu, também do ramo da fibra de vidro lá, falou, porra, Laranja, você está pagando as contas, cara? O que você está fazendo? Porque você está quebrado, mas agora eu estou sabendo que você está produzindo, pagando conta. Eu falei, gestão financeira. E ele falou, faz para mim isso aqui. E aí eu fiz a minha primeira consultoria financeira. Para um concorrente, hein? Para um concorrente. Olha, exatamente. Cara, na boa. Eu fiquei alguns meses fazendo isso,
Pô, na sequência recebi um outro convite. Eu amo fazer isso, cara. Eu amo educação financeira. Eu acho muito legal levar, assim, humildemente, tá? A minha luz, né, de financista para outras empresas com puta potencial, tá? Mas que não estão indo bem porque o empreendedor não está preparado para fazer uma boa gestão. Então eu me sentia fazendo diferença na vida desses caras. Eles eram gratos ao meu trabalho. Que legal. E outra coisa, eu não tinha que comprar insumos para produção, não tinha folha de pagamento. Exato. Eu ia com o meu cartãozinho lá do Bradesco, botava no caixa eletrônico lá e via lá, saldo disponível para saque. Eu falei, isso é legal pra caramba, né? Então eu comecei a gostar disso aqui e transformei consultoria financeira no meu meio de vida. Basicamente isso, né? Fui tirando aos poucos a minha energia da indústria. Enfim, essa é a minha história. Daqui em diante começa a Antecipa Fácil. Se vocês quiserem saber, pode perguntar agora. Não, não, então. E aí, como é que você saiu da consultoria para criar Antecipa Fácil, então? Então, o resultado da consultoria, eu comparo um pouco assim com um nutricionista, né? Cara, eu queria encontrar um nutricionista que me emagrecesse, bicho, né? Mas eu não encontro, eu só encontro o cara que me faz a dieta, né? Tá. Então, consultoria financeira é isso. Você pode ser um bom nutricionista, você vai fazer uma dieta excepcional, mas você não emagrece seu cliente, né? Não que o nutricionista só sirva para isso, né? Só citando um exemplo, né? Sim, claro. Tá? Então, eu comecei a ter um volume de informações a respeito da vida financeira das empresas para quem eu fazia consultoria, que mesmo sem ser do mercado financeiro e do mundo de crédito, eu intuí que aquele volume de informação pudesse ser importante para um concessor de crédito. Eu falei, pô, eu acho que um factoring, uma securitizadora, um FDIC gostaria de saber o que eu sei a respeito dessas empresas para melhorar a sua decisão na hora de conceder o crédito. Eu fui nesse raciocínio. E aí eu posso, mais do que fazer a dieta, do que escrever a dieta, né? Eu posso realmente fazer alguma coisa num patamar mais concreto para ajudar esses empresários a quem eu atendo hoje. Foi nesse raciocínio. E aí vão acontecendo algumas coisas que, enfim, não sei se é uma conjuntura universal, se é sorte, o que é, mas eu estava com essa ideia na minha cabeça, começando a escrever um PowerPoint feio pra caramba, porque eu faço PowerPoint muito mal, né? Tá. E aí, participando de um evento de negócio aqui em Campinas mesmo, do outro lado da sala, um cara de blazer, que me intimida, né? O cara de blazer me intimida, né, meu? Poxa, né? Sério? Brincadeira. Se apresenta do outro lado e fala assim, eu sou estatístico, formado pela Unicamp, sou modelador de crédito e faço os modelos analíticos para o Citi e para o Itaú. Olha. Opa, peraí, esse cara faz sentido, né? E eu ousei e fui lá falar com o Tiago Quiliato. Por incrível que pareça, era meu vizinho. A gente morava a 300 metros de distância e ele falou, meu, achei legal essas coisas que você está falando aí para mim. Vamos nos encontrar. Isso aconteceu no dia 16 de maio de 2016. Olha. Tá? Tem gente que brinca que fala que é a data do nosso começo de namoro, mas não tem nada a ver, tá? Começou dia 18. 17. Foi rápido. Foi rápido. Mas foi rápido mesmo, porque a gente deu um matching muito fácil, sim. Porque, vindo de lugares totalmente separados do mercado, opostos, eu ali da pequena empresa, o tomador de crédito e tal, e o Thiago do mundo corporate, concessor de crédito, grande empresa, são lugares diametralmente diferentes no mercado, mas a gente compartilhava uma visão, eu do meu lado e ele do dele. Pequenas e médias empresas brasileiras estão desassistidas pelo mercado financeiro tradicional. E tem uma dor contundente que alguém precisa ter a coragem de resolver. E isso nos moveu, né? E a gente partiu para fazer, inicialmente, uma agência de classificação de risco para PME,
fomos fazer validação, o mercado não topou a nossa proposta de valor. E um dia, sentados na mesa da casa do Thiago, falando, puta, os caras não quiseram, tal, e aí tivemos uma ideia. Vamos fazer um leilão digital de recebível? Assim. Ninguém estava fazendo isso. Ninguém, cara. Não isso aí tinha benchmarking, nada. Não tinha nenhum, cara. Sem precedentes no mercado nacional. Depois a gente foi ver, assim, 3 players no mundo que tinham alguma coisa parecida, marketplace de direito creditório, com uma cultura do mundo do fomento mercantil ainda muito arcaica, pouquíssimo digitalizado, né? E caras que não tinham muita clareza a respeito do poder dos dados. Era esse cenário que a gente é mato alto, literalmente, é um mato alto. Mas nós fomos loucos e falamos, cara, vamos encarar? Vamos. E aí surgiu a Antecipa Fácil. Que legal. Muito bom. E quanto tempo levou essa jornada de descoberta para tentar calibrar o que viria a ser essa plataforma? O conceito da Antecipa Fácil, ele surgiu 1 mês e meio depois que a gente se conheceu. Tá? Que a gente esqueceu a ideia da agência de classificação de risco e partimos para Antecipa Fácil. Foi bem rápido, pivotada da ideia. Exato. Depois a gente passou cerca de 1 ano e meio só fazendo validação. Porque o negócio é tão disruptivo que a gente preferiu, e foi uma decisão acertada, hoje está muito claro isso, a gente preferiu ter os players antes, os players que fariam parte do jogo que a gente estava criando. Exato. Tá? Toda plataforma tem o ovo e a galinha, né? Exatamente. Esse dilema. Antes da gente digitar a primeira linha de código. Tá. Então, a gente passou um longo tempo fazendo validação. Nesse processo, uma outra grande dificuldade que nós tivemos é descobrir qual seria o nosso produto mínimo viável. Fazer essa calibragem. Ou a gente pensava que a gente tinha que entregar muita coisa na entrada, ou a gente tinha um pensamento muito minimalista, que na verdade não conseguiria validar a proposta de valor que a gente estava tentando colocar para o mercado. Calibrar isso foi muito difícil. Mas enfim, dentro desse 1 ano e meio, galera, com muito trabalho e acima de tudo, ouvindo com muita humildade o nosso futuro usuário. Tá? A gente conseguiu calibrar o nosso produto mínimo viável, né? E a gente conseguiu mobilizar as partes antes de ter o negócio. Tá. Na boa mesmo, tranquilo, com muita transparência, nós vendemos o negócio antes de ter. Né? E um negócio de disruptura. Mas chegou a fazer na mão, inclusive? Tipo, operações? Então, não. Uma coisa que a gente chegou a pensar que pudesse ser um MVP era fazer na mão. Tá. Mas como é uma plataforma de intermediação, a gente achou que fazer na mão não traduz a nossa proposta de valor de plataforma. Tá. Então a gente teve que fazer uma plataforma como MVP, onde a gente entregasse uma experiência para o nosso usuário realmente digital, mas o back-office todo manual. Tá? Então, tem uma casquinha de digitalização, que é a interface com o usuário, e aqui atrás era tudo manual. Basicamente foi o que a gente encontrou como MVP. E aí a gente começou a participar dos eventos de negócio do mundo do fomento mercantil, e como eu falei, né, a cabeça dos caras nem de longe estava numa plataforma de intermediação. A própria termo fintech ainda não era familiar da grande maioria dos atuantes desse mercado. E aí comecei a participar desses eventos, entregando o cartãozinho, dando apertinho de mão. Cara, eu tô com uma ideia, enfim, eu estou construindo uma plataforma. Eu queria te ouvir, você pode me ver? Os caras, tá bom, vai, passa lá. E eu falava o que seria Antecipa Fácil e muita gente dava risada, assim, é muito difícil. Cara, você não... Eu falei, ok, tá? Eu sei que é muito difícil e tal, mas me ajuda, já tô aqui mesmo. Se fosse para você comprar um direito creditório numa plataforma digital, o que você precisaria ver nessa plataforma? Aí o cara, eu quero ver isso, quero ver aquilo, não vai dar certo, mas eu quero ver, E eu passei
um ano fazendo essas anotações. Era o processo de construção das regras de negócio da nossa plataforma. Nós erramos pouco nas regras de negócio de uma plataforma muito complexa. O front-end ali, né, a parte que o usuário interage é realmente simples. Mas o que tem aqui por trás são regras de negócio altamente complexas, mesmo porque a gente construiu uma câmara de compensação dentro da nossa plataforma. Né? Por quê? Porque a gente ouviu demais o usuário. E aí, quando a gente finalmente estava seguro de que a gente poderia fazer a nossa plataforma mínima viável, né? Eu peguei o telefone e liguei para aqueles caras que tinham conversado e falado: se você tiver isso e isso, eu compro um direito creditório, desacreditando que um dia isso pudesse ser possível. E aí eu liguei e falei assim: cara, você lembra? Tá? Lembro, pô, tudo bem. Então, agora você pode entrar lá, antecipafácil.com.br, que tem um direito creditório te esperando. Que legal. É mesmo, é. Aí a primeira operação que nós pusemos na plataforma, uma operação de R$19.600, tá? Pusemos lá, Thiago e eu, mas ninguém, na sala. A gente fez tudo, análise de crédito, onboarding cadastral, cara, tudo. Colocamos na plataforma, ficamos olhando a tela. Daqui a pouco, um lance. Uau. Daqui a pouco, o cedente aceita o lance. Cara, a gente olhou um pro outro e falamos, fizemos um negócio do caralho. Foi isso. Que bacana. E Elber, assim, para quem não é do mercado, né? Você pode detalhar um pouquinho, por exemplo, o cedente, né? O que ele tem que colocar de informação? Como é que você valida essas informações? Como é que você enriquece para o outro lado poder avaliar? Você pode entrar nos detalhes? Tá, então, já que é para quem não é do mercado, essa próxima resposta, né? Eu queria primeiro falar o que é o cedente. Legal. Né? Boa. É quem faz a cessão. É quem vende o direito creditório. Tá? O direito creditório, aqui para nossa definição, é uma nota fiscal que foi aceita pelo cliente. Imagina que eu emito uma nota fiscal agora contra André Baldini. Ok. Tá? Pelo simples fato de eu ter emitido a nota fiscal, eu não tenho direito de receber. Eu tenho o direito de receber quando André Baldini recebe essa nota fiscal. Ele assina um canhoto, ele atesta por qualquer outro meio, manifesto destinatário, e-mail de recebimento, que ele recebeu o produto ou serviço, e nesse momento ele se obriga a pagar. Ele tem uma obrigação. A obrigação de André Baldini gera um direito para mim, e eu lanço esse direito no meu ativo circulante contas a receber. Perfeito. É o direito creditório. E eu posso fazer a liquidação antecipada desse direito creditório por meio de um processo de antecipação de recebível. Sim. Tá? Quando eu faço antecipação, eu cedo esse direito creditório, né, de ceder esse direito creditório para um agente financeiro comprador, cessionário do direito. Então, por isso, o tomador do crédito na plataforma Antecipa Fácil é o cedente do direito creditório. Então, como é que funciona? Ele se cadastra na plataforma Antecipa Fácil, tá? Ele passa por um crivo, sobretudo antifraude, onde a gente vai consultar os birôs de crédito, onde a gente faz uma visita virtual para a gente e os agentes financeiros, que serão os concessores do crédito, poderem ter melhores informações a respeito do tomador. A gente vai analisar uma gama de documentação que necessariamente ele vai colocar o famoso kit banco, e a partir daí a gente qualifica. E aí eu vou ser muito sincero com vocês e com a nossa audiência aqui, tá, pessoal? Antecipa Fácil, tem fácil no nome, né? Mas, francamente, o processo cadastral não é fácil, porque é crédito. Se alguém ouvir crédito com taxa zero, crédito sem burocracia, crédito super facilitado, das duas uma, ou é golpe, ou vão te cobrar muito, mas muito caro por esse crédito, tá? Muito caro. Então, qualificar um tomador de crédito num processo antifraude requer, sim,
o envio daquele kit banco. É chato, tem que ter o relatório de faturamento, tem que ter o comprovante de endereço, tem que ter o documento de identificação do sócio. Então, isso realmente é um processo relativamente complexo. Gente, nada que uma empresa razoavelmente organizada não tem em cima da mesa. Sim, é tá? fato. Sim. É isso. Passando esse processo, aí realmente você se adentrou ao Antecipa Fácil. Porque aí você sobe a nota fiscal na plataforma com o comprovante do aceite, né? Comprovante de aceite do seu cliente, e a gente passa pelo leilão, faz um crivo também de análise, validação, isso aí é 3 horas, tá? 3 horas, e vai para o leilão, o tomador do crédito aceitando o lance, em até 3 horas o dinheiro está acreditado na conta. Puxa, bem rápido, hein? Caramba. Então, é complexo porque são diversos documentos, mas é um processo rápido demais. Então, o que é legal? Essa parte complexa é uma vez só. Exato. É a primeira vez. E um único acesso à plataforma Antecipa Fácil permite que esse tomador receba crédito de mais de 200 agentes financeiros. Sim. Pô, você não precisa mandar isso 200 vezes. Não, é um acesso e isso te dá a possibilidade de obter crédito com mais de 200 agentes financeiros. Cara, é muito legal. Que legal. Elber, aproveitando, até para ver se eu entendi. Então, diante do dilema das plataformas ali, você já tinha consciência de que, poxa, tem empresa precisando de capital, o que eu preciso agora é validar quem cede esse capital, o que ele precisa. Foi ali que você se esforçou muito para validar toda a tua tese, basicamente. Então, nesse dilema, né, quem eu vou acessar primeiro? Ao concessor do crédito ou ao tomador do crédito? O que a gente preferiu, primeiro, vender a nossa proposta de valor para o concessor do crédito. Sim. Porque qual que foi nosso raciocínio? Se o tomador do crédito chega na plataforma e não tem dinheiro disponível suficiente para ele vai se frustrar e vai cair fora. E a gente perde esse cara para sempre e ainda ele fala mal da plataforma. Sim. Então, o que a gente fez? Uma base importante. Hoje, na época que a gente começou, não era uma base sólida. Hoje é uma base sólida. Na época, uma base importante que daria sustentação para um volume inicial de tomadores de crédito não se frustrar na plataforma. Então, a gente foi por aí. Trabalhou muito forte com o agente financeiro e depois a gente começou a capturar um maior número de tomadores de crédito. E estamos nesse processo até hoje. Que legal. Entendi. Outra coisa que você comentou aqui que eu achei bastante interessante e queria entender um pouco melhor. Você falou que criou uma câmara de compensação dentro da plataforma. Como é que funciona isso? Aqui é um produto que a gente chama de conta consignada. Quando a gente começou a ter Antecipa Fácil, a fazer isso aqui, a gente de cara identificou uma outra dor. Grandes empresas colocam no seu contrato de compra e venda ou no pedido de compra uma cláusula que é mais ou menos assim. Ô fornecedor, eu te proíbo de fazer antecipação dos meus pagáveis. Eu não vou confirmar boleto de factoring, eu não pago boleto de terceiro, eu não deposito em conta de agente financeiro e eu só vou pagar numa conta de sua titularidade. No dia determinado em contrato. Ponto. E é isso. Então, os nossos empresários sofridos empresário brasileiro, tá lá se endividando no cheque especial, pegando crédito caro, perecendo por falta de capital de giro com um ativo. Acabei de explicar o conceito, né? Sim, ativo na gaveta. O cara não tinha como se desfazer desse ativo, liquidar esse ativo antecipadamente. E aí eu vou fazer agora um serviço de utilidade pública aqui, tá? Eu vou mencionar o artigo 10 da Lei 13.775, que é a Lei da Duplicata Escritural. São nulas de pleno direito todas as cláusulas que vedam, limitam ou oneram a livre circulação do direito creditório em sua forma digital ou cartular. Cara, o que o mercado faz de colocar essa cláusula de vedação
é incorreto, é nulo de pleno direito. Não tem efeito, né? Não tem efeito. Mas o empresário, em sã consciência, não vai chegar lá no cliente dele e falar assim, cliente, olha, você é obrigado a pagar o boleto no meu... O cara vai falar, me dá esse boleto aqui, some... É o mais fraco. Some daqui, né? Então, é uma lei que é difícil de se fazer valer... justamente pelo poder econômico, uma relação muito desigual, muito desigual, né? E aí o que a gente criou? Uma conta, que a gente chama de conta consignada, que é uma figura, né, que a gente trouxe, porque a base dessa conta parece muito com crédito consignado. O empresário que vende para empresa grande, ele fala assim, empresona, eu não quero mais receber na minha conta aqui do bancão. Agora eu quero receber na conta desse outro banco aqui, que é o banco parceiro da Antecipa Fácil. Mas é banco. Tem código de compensação e é uma conta da titularidade do fornecedor. Perfeito. Entendi. Aí o cara, ele pega, troca o domicílio bancário dele, um processo tranquilo, e a partir daí ele começa a receber na conta consignada. Aí o empresário antecipa a nota fiscal dele no leilão Antecipa Fácil e recebe. Os agentes financeiros não notificam o cliente dele, o cliente dele nem sabe que ele está antecipando e recebe a conta, o dinheiro na conta consignada. Se ele antecipou a grana, fica consignado e a Antecipa Fácil liquida a operação de crédito. Se ele não antecipou, fica para livre movimentação dele e ponto final. Que legal, né? Fantástico. Isso permite, inclusive, que ele não precise antecipar 100% do seu direito creditório. Olha que casos legais que tem lá na Antecipa Fácil. Tem, assim, caras com ticket lá, nota fiscal, R$500 mil. Ele não precisa de R$500 mil para atender a necessidade dele na semana. Então ele aprova o lastro, o direito creditório, aí fica um pré-aprovado de R$500 mil. Aí, num dia, ele sobe uma necessidade de R$100 mil. Ele leiloa R$100 mil. R$100 mil para a conta dele. No outro dia, mais R$100 mil. Daqui 2 semanas, mais R$100 mil. Aí ele antecipou R$300 mil, com 3 agentes financeiros diferentes, sobrou 200. Quando o cliente dele pagar numa conta da titularidade dele, a inteligência da Câmara de Compensação da Antecipa Fácil, ela vai saber o seguinte, que 100 mil é do agente A, 100 mil é do B, 100 mil é do C e 200 mil vai para uma conta de livre movimentação do favorecido. Fantástico, né? Muito legal. Então nós somos acreditados pela comunidade de financiadores do Antecipa Fácil para a gente rotear os recursos da conta consignada, né, para as contas deles. O agente financeiro confia na Antecipa Fácil que quando aquele dinheiro cair, a Antecipa Fácil vai rotear e vai rotear da maneira correta o recurso para quem é de direito. No limite, se for pensar, Baldini, é uma câmara de compensação. É uma câmara de compensação. A gente é agente de liquidação de mais de 200 agentes financeiros. Inclusive, liquidamos para banco. Inclusive para banco grande. Olha que legal. Bacana, cara. Legal. Muito bacana. E hoje, do lado de quem presta, né, de quem captura esses créditos, como é que é esse trabalho? Como é que funciona o teu relacionamento com eles? Você continua ainda trabalhando forte, ampliando esse leque aí de parceiros? Sem dúvida. Nós estamos no começo. A gente quer ter 5 mil agentes financeiros e a gente tem, 200. Até o último número que eu atualizei, 266. Né? Então tem muito chão pela frente, a base é grande, tá legal, não falta capital na plataforma, mas a gente vai crescer muito mais porque a gente quer que essa operação seja do tamanho do mercado. E a gente sempre teve uma coisa em mente muito clara, principalmente na relação, como a gente se apresenta para o agente financeiro. Hoje a gente conseguiu construir credibilidade. Mas construir credibilidade não é fácil. Ainda mais para alguém que tem o sobrenome de laranja. Pronto. Que desafio, hein? Que desafio. Tinha pensado nisso. Também que leva na esportiva, ele vai fazer a piada, né? Construir essa credibilidade foi uma tarefa muito árdua para a plataforma e a gente continua trabalhando nisso. Nós queremos ser conhecidos como um lugar
seguro para transacionar um direito creditório, e não pela plataforma que explodiu em volume transacional da noite para o dia. Então, a tentação é grande, né? As ofertas para a gente ir pelo caminho mais fácil são muitas, né? Mas a gente prefere pelo conservadorismo de um crédito consciente e que é perene, que torne o nosso negócio perene. Tá? Sem aventuras, então, né, cara? É esse o caminho que a gente tem. Financiador, aqui é um lugar seguro para você comprar um direito creditório. E seguimos em frente, queremos ir muito além ainda. Legal. Pode falar. Não, porque dessa forma você torna esse ecossistema muito saudável, né? Porque de um lado você tem parceiros, né, cedentes de qualidade, né, pequenos talvez, mas com qualidade daquilo que ele está fornecendo de informação, e do outro lado também essa segurança para quem vai emprestar, né, que vai comprar esse crédito, né. Muito legal. E você deve ter um take rate ali dessa transação, que é pago por quem cede o crédito ou para quem toma o crédito? É pago pelo agente financeiro. A gente costuma dizer o seguinte, ó. Quem tem que pagar para a plataforma é quem ganha dinheiro na plataforma. Tá? Ok. Quem ganha dinheiro na plataforma é o agente financeiro, então eu cobro dele. O tomador do crédito, ele não paga para se cadastrar, ele paga muito pouquinho pela conta consignada, tá? E ele não tem nenhum outro tipo de cobrança a não ser o deságio que está expresso no custo efetivo total no momento que ele aceita a oferta de um agente financeiro. Perfeito. Tá? E é custo efetivo total. Não é assim, a taxa é uma, depois tem TAC, depois tem custódia. É bem depois transparente, que nem né? muita gente no mercado faz. É custo efetivo total, bruto e líquido. Ponto. Tá. É aquilo ali, ponto final. Tá. E tem seguro? Tem alguma coisa do tipo ou não? O seguro é a avaliação de crédito realizada, a nota fiscal e ponto. Não tem seguro, né? O agente financeiro, ele tem na taxa que ele cobra o prêmio de risco. Do risco. Né? O prêmio de risco. Então, a taxa, assim, né? Quando você paga o custo efetivo total numa operação de crédito, via de regra você está pagando o custo da captação, o custo do dinheiro, né? Basicamente Selic, né? O custo operacional, a carga tributária e o prêmio de risco. Sim. Basicamente é isso. Então, no prêmio de risco, o agente financeiro ele vai incluir, né, as provisões de perda, por exemplo, né? O quanto que ele deseja ganhar na operação, enfim, é assim que acontece a composição. A Antecipa Fácil, ela não participa do prêmio de risco. Ok. Nós somos remunerados pela prestação de serviço de intermediação, concessão de uma plataforma tecnológica, o Credit as a Service e a Câmara de Compensação. Perfeito. A gente é comissionado por isso. E tem uma coisa interessante. Se o agente financeiro transacionar na plataforma e ele não receber, ele não paga a nossa comissão. A gente é comissionado no sucesso da operação, o que nos torna comprometido com a qualidade do papel que a gente coloca lá. Tá? Muito bom. E só uma curiosidade, se o cliente desse o cedente, ele não faz o pagamento, né? Depois os juros e multas cai para quem? Para o cedente. Para o cedente. Para o tomador do crédito. Então. Ele dentro da plataforma pode fazer uma solicitação de prorrogação de prazo de pagamento. Aí o agente financeiro passa a conta para ele e prorroga. Tá? Entendi. Acontece. Tá. E você pode compartilhar hoje o volume? Você comentou do lado do agente financeiro, 200 e poucos. Quantos hoje empresas? Cerca de 1.000 empresas tomadoras de crédito, né? Então, 266 agentes financeiros aprovados. E a gente atingiu uma marca muito legal antes de ontem de R$500 bilhão de transações, né, de pagamentos acelerados para pequenas e médias empresas no Brasil inteiro. Que legal. Que bacana. Então, muito bom. Um volume, cara, expressivo, né? Bem expressivo. 1.000 empresas, né? Ainda mais considerando, né, pessoal, que o primeiro 1 milhão
a gente demorou 7 meses para transacionar. Tá? 7 meses para fazer o primeiro 1 milhão. A inércia é muito grande e até hoje a gente está trabalhando nessa inércia. Né? Assim, a gente está trabalhando para vencer essa inércia. O mercado endereçável da Antecipa Fácil, que é a indústria de duplicata brasileira, ela tem aproximadamente 930 bilhões de reais por ano. Então a gente tem, cara, é gigantesco porque... esse mercado, né? Então a gente... E o que é a trava? Quando você comentou assim, tipo, putz, vocês são bem conservadores e tal, o que é o grande desafio para abrir mais essa torneira e flexibilizar um pouco? Fraude do lado... fraude, com certeza. Porque assim, ó, tem uma coisa legal na antecipação de recebíveis. Você consegue trocar o risco de crédito do tomador pelo risco do cliente dele. Perfeito. Tá? Que é muito melhor normalmente. Exatamente. Porra, você pegar uma grande empresa, né? Eu vou dar crédito para uma pequena empresa aqui, mas que na verdade eu estou olhando o risco de Siemens, de Ambev, de Volkswagen. Então é legal. Esse cara aqui, que é o tomador do crédito, ele pode estar negativado. Ele pode estar em recuperação judicial. E a análise é prejudicada se você olhar só para ele, né? Exatamente. Então, os modelos de crédito de operações tradicionais olha só para o tomador. Nós olhamos para o tomador para saber se ele não é fraude. Se ele não for fraude, ele pode estar com o cadastro machucado como for. Cara, você tem um cliente legal? Tem. Então tem crédito aqui para você. É o que a gente fala. Tem um papel bom? Tem um papel bom? Tem um papel bom. Então tem crédito para você. Independentemente de como esteja seu cadastro. Desde que você não seja uma fraude. Tá? Então essa é a lógica, né? Então assim, ó, quando a gente está avaliando o tomador do crédito, pessoal, temos 5 milhões e 300 mil empresas negativadas no Brasil. Tá. 5 milhões e 300 mil de um horizonte de quantos? 27 milhões. De 27 milhões, tá. Mas, cara, em número absoluto, 5 milhões e 300 mil é muita coisa, cara. É muita coisa. Então, assim, não vamos bancar os puristas aqui, né? Crédito para negativado ou a gente não vai dar crédito para ninguém. No final das contas é isso, tá? Então, negativação não é problema nenhum ali na plataforma Antecipa Fácil. Muito pelo contrário, queremos fomentar os caras para eles pagarem o que devem. Claro. E via de regra o empresário deseja isso, né? Ele precisa de capital para movimentar a empresa dele e pagar as contas. É isso, tá? Então a gente sabe que o cara, ele já não tem mais capacidade de pagamento. As condições do país, né? É aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Enfim, vivemos em um estado de crise. O empresário tem colateral, que é a garantia, né? Já está comprometido. E o capital escasso. Fica um fundamento da concessão de crédito que a gente precisa se apegar muito forte, que é o caráter. Então, tudo que a gente faz, pede documento, faz visita virtual, olha o histórico da empresa no mercado, não é para saber se ele deve ou não, se tem conta atrasada ou não. É para a gente ter indícios de que o tomador do crédito tem um bom caráter. Se ele tiver um bom caráter e um cliente bom, bem-vindo. Antecipa Fácil vai resolver boa parte dos seus problemas financeiros. Que legal. Elber, assim, existem algumas linhas de crédito, né, do governo, né? Seja, por exemplo, um instrumento como o BNDES e tal. Tem alguma aproximação de vocês com esse tipo de entidade? Conectado ao BNDES, num canal que chama MPME. Então, o BNDES, ele recebe um volume de solicitações de crédito e uma parte, grande parte disso, a maioria disso, ele não consegue atender. Então ele direciona essas oportunidades por meio de uma integração sistêmica e de um matching, alguns algoritmos ali, essas oportunidades para algumas fintechs. Tá. Antecipa Fácil é uma delas. Legal. Essa é uma aproximação que a gente tem com o BNDES. E nós participamos também da construção do portal Antecipa Gov em parceria com o Ministério da Economia. Antecipa Fácil foi benchmark do Ministério da Economia para construir um portal de antecipação de saldo ativo de contratos administrativos na esfera do governo federal. Tá? Você vendeu para o governo federal, você tem um contrato com o governo federal.
Você tem 1 milhão de contratos, você pode antecipar até 700 mil pelo Antecipa.gov. Que legal. Então, a gente foi benchmark, mas nós não somos os únicos players, né, que está ali. Então, tem algumas instituições financeiras e gestores de plataforma, que é o nosso caso, que estão conectados ao Antecipa.gov, oferecendo crédito para fornecedores do governo federal. O programa não foi um sucesso até aqui, porque ele tem alguns problemas operacionais. E tudo que se fala em governo é muito difícil de manobrar. Mas tem potencial e estamos trabalhando... Mas esse braço do BNDES funciona perfeito? Não, o do BNDES legal, que é outra coisa, né? Esse é com o Ministério da Economia. Mas o programa tem um potencial legal e nós, Antecipa Fácil, segue trabalhando junto com peixe grande, viu? Febraban, Sebrae, próprio Ministério da Economia, o SERPRO, para a gente conseguir destravar as questões operacionais, porque isso tem um potencial muito legal. E é interessante pelo seguinte, né? Você vê, não falta o recurso, né? Sim. Só que falta a qualidade da análise para chegar em quem precisa, né? Eu até perguntei essa questão governamental pelo seguinte, né? Porque isso até é um programa para ajudar o pequeno negócio. E ele não está pedindo empréstimo, né? Cara, ele quer trocar um crédito, né? E aí os bancos, talvez é o que você comentou, os grandes não têm essa análise como vocês fazem, né? Isso é ótimo e que bom saber que existe isso, né? Esse braço aí fazendo com vocês. Acho que um ganho muito significativo que as fintechs têm trazido para os usuários de crédito e serviços financeiros diversos, né, é justamente essa proximidade que o banco já não tem há muito tempo. Então, pelo nosso tamanho, pelo nosso viés tecnológico, pela vocação, pela história dos fundadores, né, a gente consegue estar muito mais próximo do nosso usuário, entender muito melhor, saber ouvir, fazer com que ele modele a solução. Então, o banco deixou muito tempo de fazer isso. Então, acho que a gente está diante de uma belíssima oportunidade. É um movimento, o movimento das fintechs é um movimento que veio para ficar. Sim. Eu tenho certeza disso. Né? Sim. E o que a gente luta é para a gente estar entre os melhores sempre. Né? Perfeito. Não, mas é legal e muito provavelmente o banco acaba não entrando porque tem um esforço grande para você conceder esse crédito. Sim. Né? Então, no fim das contas, ele acaba privilegiando o dinheiro fácil, o crédito fácil. Claro. Pouca análise, alto juro. Hoje, né, Antecipa Fácil, ela compete com quem? Eu vou responder isso de uma forma, digamos, diferente. Vamos lá. Não foi pergunta fácil. É diferente e assim, que tem a ver com o nosso sonho grande no Antecipa Fácil. Legal. Né? Lá no nosso pitch, né, em PowerPoint lá, a gente tem uma frase assim: nós não viemos competir pelo mercado, nós viemos ser o mercado. Uau! Porque a gente tem uma característica onde um cara que é nosso concorrente, ele pode operar dentro do nosso mercado. Faz sentido. Então você fala, quem que é seu concorrente? É quem disputa cliente com você. Ok. Então, um factoring digital, uma securitizadora, um FDIC com um portal eletrônico é nosso concorrente. Sim. Tá bom, pode ser. Mas ele também opera na plataforma. Sim. Ok. Né? Então, onde a gente se baseia muito? Nós não somos plataforma de matching. Nós somos uma suíte de serviços para agentes financeiros. E tem um mantra lá, que uma pessoa, o mantra no nosso plano de negócio, uma pessoa mais um dispositivo eletrônico, mais o capital, ele tem que poder ser um agente financeiro em Antecipa Fácil. Legal. Né? Uma pessoa, mas uma pessoa não quer dizer que a gente faça peer-to-peer. Tem que se constituir como agente financeiro. Como agente financeiro, de fato. Então o financiador pode ser uma pessoa, um computador e o capital. O resto ele resolve dentro da plataforma. E hoje vocês chegaram até aqui com investimento próprio? Já teve captação, investidor externo? Não, tivemos captação. Aquele 1 ano e meio ali que a gente ficou fazendo validação, aquilo ali já consumiu, eu ia falar os nossos recursos. Do Thiago eu não sei de fato, mas o meu eu tenho certeza que consumiu, cara. Você seguiu fazendo consultoria nesse período? Então, eu segui, assim, nos primeiros meses, mas
Mas depois eu vi que eu ia ter que colocar energia máxima, senão a gente não ia sair do chão. Aí eu realmente fui doido, apoiado pela minha esposa, né? Com muita paciência, né? E falei, cara, eu vou me dedicar para isso aqui porque eu vejo potencial. Deu certo. Que legal. Então, quando a gente foi digitar a primeira linha de código, a gente já teve que fazer uma captação. Aí o Clauber e o Samuel, né, meus amigos de pós-graduação lá na GV, conversando numa mesa, um dia à tarde, no happy hour, né, olharam um para o outro e falaram assim, vamos dar uma grana para esse laranja parar de encher o saco, meu? Porra, e eles tinham acabado de sair de uma empresa, eles trabalhavam numa multinacional, os dois, numa multinacional alemã, que tinha encerrado a operação aqui no Brasil. Então eles pegaram rescisão, tava com uma graninha legal. Aí eles falaram, vamos dar uma grana para esse cara parar de encher o saco? Pegaram o guardanapo de papel do restaurante e cada um escreveu 50 mil reais. E aí foi o capital, né, que a gente começou a desenvolver o produto mínimo viável, o sistema mínimo viável da plataforma Antecipa Fácil. Aí na sequência, sim, a gente fez uma outra rodadinha e conseguimos um número parecido com 400 mil reais. Isso aí levou a gente, 2 anos da nossa operação, muito reduzida e tal. Depois fizemos mais algumas outras captações com anjo, basicamente anjo, né? E somou isso 4 milhões de reais e recentemente fizemos uma outra de 9 milhões de reais para dar sustentação para o nosso momento de negócio, para o nosso crescimento e para a gente investir sobretudo em tecnologia. Tá, isso que eu ia questionar. Então, você ainda está investindo em tecnologia para tornar a plataforma cada vez mais amigável para o tomador e para o assessor? Tem 2 missões. Uma, transformar a experiência do usuário em uma experiência ótima, sem sombra de dúvida, isso nunca acaba, né? Mas a gente tem um roadmap gigantesco, tem muitas ideias ainda de melhoria que estão na nossa cabeça e expressa num backlog, mas que a gente ainda não teve condições de colocar isso, que é vantagem para o usuário, que vai tornar a experiência mais rápida, mais segura, mais dinâmica e ampliar a nossa proposta de valor, tá? E a outra parte é realmente tornar a plataforma escalável num nível da nossa ambição. Hoje ela não está assim. Então tem que ter, nós estamos trabalhando, né, num projeto muito grande de automatização de processo, de emprego de inteligência, de ferramentas de analytics, de emprego de machine learning, entre outras frentes, né, para a gente realmente transformar a plataforma escalada com o mesmo nível de qualidade que a gente tem hoje, onde alguns processos ainda são manuais. Entendi. E para esse crescimento, como é que você faz essa questão do comercial? Para atrair cada vez mais empresas para tomarem crédito? Antecipa Fácil eu acho que é um caso meio fora da curva, porque nós até agora não trabalhamos numa frente comercial. Até agora, tá? Até o nosso atual momento de negócio. Os 1.000 usuários que já passaram pelo Antecipa Fácil é um número muito pequeno frente aos 27 milhões de empresas do mercado. Então nós temos nada de market share. Muito, né? Para correr ainda. Exatamente, muito para correr. Mas esses caras vieram de forma orgânica. Tudo orgânico? Boca a boca. Antecipa Fácil, pelo seu grau de inovação, conseguiu muito espaço na mídia. Então, acho que todo veículo de comunicação com uma caderno de economia já cobriu a Antecipa Fácil. Isso é sempre uma exposição muito positiva, a gente consegue novos usuários, nunca pagamos por isso, nunca. Tá? Mas a gente consegue novos usuários a cada exposição que a gente tem. E a indicação, basicamente indicação, foi assim. É lógico que tá muito claro isso, né? Que não é assim que a gente vai atingir 1 milhão de usuários, sair de 1.000 para ir para 1 milhão. Então, durante esses anos que a gente
que a gente vem rodando com Antecipa Fácil, a gente foi testando alguns canais de aquisição de clientes. E hoje a gente tem esses canais mapeados e a gente sabe onde que a gente vai colocar R$1 e ele vai dar retorno, né? Então, basicamente, são operações onde a gente dá alguns benefícios para o sacado, o sacado, o pagador, né? Nos abrir a sua cadeia de suprimentos, tá? E trazer uma operação ainda mais segura para a comunidade Antecipa Fácil. Uma outra frente são os próprios agentes financeiros, acreditem, que querem trazer os seus clientes para operar na plataforma, para usar a nossa análise de crédito, a conta consignada. Correndo o risco até de não ofertar para eles, né? Exatamente. E o cara, quando tem Antecipa Fácil, ele não precisa dar um limite para o cliente dele. Todo mundo dá um limite. Mas ele fala assim para o cliente dele, ó, opera aqui comigo via plataforma que você não vai ter limite. Porque eu vou fazer o que eu tenho disponível para você aqui, e depois uma rede de parceiros lá na plataforma vai te atender. Que legal. E o cliente continua sendo dele. Perfeito. E nós criamos um modelo de white label para esse financiador. Então, o financiador opera com a infraestrutura toda tecnológica da Antecipa Fácil. Ele, de fato, se transforma numa fintech. Perfeito. Tá? Mas o cliente dele, ele não se sente disputando o cliente dele com a plataforma. Então fica muito legal. Muito inteligente, isso, cara. né? Muito legal. Ou seja, fica muito legal. É uma plataforma de atração do cliente, mas de todo modo ele segue usando todo o universo de pessoas que vão oferecer. A casquinha dele, daqui para dentro, é tudo Antecipa Fácil. Tá? Perfeito. E aí a gente consegue compilar dados, dar informação de como aquele cliente performa com toda a comunidade de agentes financeiros. Porque se o tomador, o concessor do crédito, ele tem o cliente fora da plataforma, ele já tem uma certeza, esse cara está operando com mais alguém. Quem é esse? Como que ele está performando? Ele está colocando um direito creditório aqui e lá ao mesmo tempo, que é uma possibilidade de fraude. Na plataforma acabou. Sim. Ele coloca o cara para dentro, a comunidade vai suprir ele de toda a necessidade de capital que ele tem e todo o volume de dado transacional está disponível para a comunidade, num conceito aplicado de Open Finance. Já ganhamos até prêmio de Open Finance. Que legal. Porque a gente empoderou o tomador do crédito com os dados dele e ele pode expor esses dados para ele conseguir agilizar e conseguir crédito numa taxa melhor graças a esse compartilhamento que a gente faz. Muito legal. Como é que o mercado sentiram essa subida dos juros nesses últimos meses aí dentro da plataforma, cara? O crédito ficou mais caro, né? Tá, mas isso impactou do lado do tomador? Assim, não impactou porque a necessidade de capital de giro é universal e atemporal. Cara, não tem um período, não tem um lugar onde empresas não precisem de capital de giro. E não tem taxa de juros que mude essa realidade. Então, o crédito realmente ficou mais caro, mas as empresas continuam precisando de capital de giro para sobreviver. Perfeito. A plataforma não é afetada com isso, porque nosso take rate não é com base na taxa que o agente financeiro cobra. É sobre o volume transacionado. Perfeito. A gente quer estar fora da questão de taxa. O mercado se regula. Então, o impacto é significante, as empresas estão pagando mais caro pelo crédito, mas a plataforma em si sente pouco esses efeitos. É mais, assim, inconformismo dos usuários que pagavam 1, agora pagam 3, né? Não, número jogado. Claro, aqui, né? Claro. Né? Continuam pegando crédito, mas que tem que submeter a essa situação que está baseada numa condição. Né? Tá, eu queria te questionar, eu sei que o assunto é chato, mas eu tenho certeza que isso te fez melhor. Fraudes, né? Você imagina que na jornada talvez tenha aparecido alguma situação ali, o que foi e como é que você lidou com isso, né? O que isso ajudou a melhorar a plataforma da Antecipa Fácil? Boa, gente.
nós sangramos por causa de fraude, né? Sim. Quando a gente estava ali no segundo ano de operação, teve uma fraude significativa dentro do nosso mercado, que a gente falou assim, vamos quebrar. Uau. Tá? Vamos quebrar. Corremos risco seríssimo mesmo. É uma empresa que vendia para a Petrobras, né? Ele tinha operações boas, só que ele precisou de capital de giro por situações diversas. Ele teve a Petrobras suprimiu alguns pagamentos dele e retirou alguns pedidos, mas estava na iminência de colocar outros. E o empresário não quis desmobilizar a estrutura que ele tinha, porque ia ficar muito caro recontratar. Eu sei essa história porque depois nós fomos muito a fundo. Então, o que ele fez? Começou a fazer nota fiscal, pedido de compra, aceite, tudo simulado. Uau. Editava, cara. Ele fez uma gráfica, assim, para fazer uma fraude muito bem estruturada. E ele, de fato, tinha um cliente Petrobras. De fato, a Petrobras pagava na conta consignada, né? Mas ele começou a encaixar fraudes ali no meio de operações que eram operações autênticas. Um dia nós descobrimos, mas aí o volume já estava muito grande e a nossa ação... Pessoal, nós somos do mercado financeiro. A gente sempre teve uma coisa muito clara. Transparência tem que ser valor da plataforma. Então, transparência em tudo. Mesmo que haja más notícias, nós precisamos dar com transparência e estar à frente para assumir as consequências. Então, eu fui até a comunidade, tinha 14 agentes financeiros envolvidos na operação. Fui até a comunidade, contei o que tinha acontecido. E tem uma coisa muito importante. A Antecipa Fácil, ela não substitui o papel do agente financeiro de analisar crédito. Ela é complementar, dando subsídios qualificados e alguns inéditos para que eles possam tomar a melhor decisão. Então, está muito claro para os nossos agentes financeiros que se acontecer uma fraude ou uma inadimplência no nosso mercado, ele não pode chegar, Antecipa Fácil, mas a culpa é sua. Não é assim que funciona. Você tem a obrigação de analisar o crédito junto comigo e junto com a comunidade. Tá? Então, não tem uma entidade analisando o crédito, que é a plataforma. Tem dezenas numa operação que está analisando o crédito juntos. E no caso daquela operação, a plataforma foi enganada e 14 agentes financeiros foram enganados juntinhos, que também analisaram aquela operação. Então, a gente se colocou muito nessa posição, assumindo todas as responsabilidades, né, que são nossas, mas também não se colocando como vítima, né, apenas, né, assim, do agente financeiro ou do fraudador, deixando assim, o que eu quero dizer? Eu não deixei que o agente financeiro pusesse a culpa na gente, na plataforma. Nós temos plena consciência de que a gente fez bem o nosso trabalho, como eles fizeram deles, mas infelizmente a coisa passou, né? Então a gente assumiu, mobilizamos os 14 agentes financeiros, coordenamos. E, gente, é muito difícil fazer isso, porque tem cara que quer ir na justiça, tem outro que deixa para lá, tem o outro que é mais nervoso, o outro mais... Então, a gente conseguiu colocar esses caras dentro de uma regra de recuperação de crédito, fomos até o devedor, tá? E utilizamos a força da lei e a pressão que nós, como concessores de crédito e plataforma, a notificação ao cliente dele sobre o que tinha acontecido, que é uma moeda muito importante para recuperar crédito. O cara não quer se expor para o cliente dele. E gradativamente fomos conseguindo recuperar o crédito, fomentando a empresa ainda, cara. Poxa. Fomentando, fazendo retenções do crédito, enfim, a gente foi conseguindo fazer recuperação de crédito. Então, a gente conseguiu terminar esse processo de recuperação e no final das contas, sabe o que aconteceu? A nossa reputação junto ao agente financeiro ficou mais forte. Perfeito. Porque os caras falaram assim, eles foram transparentes e não se omitiram diante de uma situação tremendamente delicada e difícil como essa. Né? Então, esse foi o caso mais emblemático de fraude que aconteceu, que envolveu um grande valor,
Mas houve outros também, né, que, enfim, valores menores e tal. Via de regra, as empresas que conseguiram passar uma fraude na plataforma, 12 empresas até agora conseguiram fraudar a comunidade, né? São empresas que realmente existiam, que tinham notas fiscais autênticas, mas que simularam o aceite de algum pagador para conseguir levantar crédito indevido, né? Basicamente, a essência das fraudes é isso. Mas a cada evento de fraude, a cada inadimplência que acontece dentro da comunidade, a gente vai remodelando e recalibrando o nosso modelo de crédito. Então, hoje, o que nos fez cair na fraude que eu comentei com vocês aqui agora, mudou o nosso modelo de crédito e dificilmente a gente, mesmo com toda a engenharia dele, a comunidade cairia nessa fraude de novo. Porque a plataforma ela tem a capacidade, junto com a comunidade, de retroagir sobre esses eventos, aprender, modelar e tornar a análise de crédito mais forte. A ponto de, num momento como esse agora, pessoal, que é um momento muito delicado para o mercado de crédito, tá? A plataforma e a sua comunidade, que é um trabalho que nós fazemos juntos, ela tem 0,53% de atrasos maiores que 15 dias. Poxa, é muito baixo. É muito baixo. Nós nem sempre fomos tão eficientes, mas a gente tem mostrado uma boa capacidade de aprender com as más experiências e transportar isso para os nossos modelos analíticos de crédito. E tá aí o desafio de escalar, mantendo essa qualidade, né, cara? Exato. Isso é... Exatamente. Então... Que era minha pergunta. E a gente gosta pouco de escala, né? Não sei se você já fez alguma conta imaginando se colocar dinheiro para atrair empresas para captar. A velocidade que isso pode ganhar. Você já fez algum estudo? Muitos. Bom. Nosso business plan é baseado nisso, né? Tá. Então, assim, a gente acabou de passar por uma rodada de investimento. Legal. Em 2 anos, a gente quer transacionar 400 milhões de reais por mês. Em 2 anos. Tá bom. Tá? Hoje você já fez meio bi. Então o que a gente fez até aqui, praticamente a gente quer fazer nos próximos 2 anos. Em um mês. Em um mês. Em um mês. Tá? Nós já fizemos isso antes. Tá? Respeitadas as proporções, né? Claro. A gente já pegou o nosso histórico e o nosso histórico anterior e transacionou dentro de um mês. Beleza. Agora, com mais recursos, com mais experiência, com mais tecnologia, nós e os nossos investidores nos deram essa missão. Caras, em 2 anos, a gente precisa estar transacionando 400 milhões por mês, que é 0,52% de market share. Cara, 0,52%. Justamente porque o mercado endereçável é muito grande. Tá? Então, o que a gente quer ter em 2 anos? Aproximadamente, não é nem um número exorbitante, 10 mil usuários ativos, né? Ali transacionando todo mês, deixando o seu ticket médio, fazendo o número de operações que eles já fazem, com uma comunidade de agentes financeiros um pouco maior. E aí esse é o próximo degrau para onde a gente está se direcionando. Feito isso, estamos trabalhando muito sério mesmo para a gente ter êxito. Não tem um botão de sucesso que garante. A gente leva a porrada diariamente, mas feito isso, a gente vai para a nossa próxima ambição aí. É interessante, né, Baldini? Assim, de uma forma tão transparente que você traz, inclusive para nós aqui, acho que detalhes da tua operação, né? Que fatalmente um concorrente ou quem quer entrar nesse mercado, né, vai com certeza aprender bastante com você, né? Cara, mas assim, e o molho secreto? Por que você assim, você não consegue, não reteve, né? O que te faz compartilhar tanta informação aqui com a gente? De verdade, porque é bacana, né? Porque a gente explora. O Baldini faz umas perguntinhas aí também, né? Bom, primeiro pela capacidade de fazer. Gente, a ideia pela ideia, se um espião, vamos fazer uma teoria conspiratória aqui, se cadastrar na plataforma como cedente e operar, ele vai ler os nossos termos de utilização, vai entender nossas regras de negócio.
tranquilo. É isso, né? É isso. A gente vai esconder o quê? Agora, entre saber o que a gente faz e fazer, tem uma diferença muito grande. E se alguém fizer, bem-vindo ao mercado. Você merece um espaço nesse gigantesco mercado que é a indústria de duplicata brasileira. Estamos tranquilos, tem sol para todo mundo, mas tem que fazer. E fazer não é fácil. Se tiver estômago, tiver preparado e fortes habilidades para vencer essas grandes barreiras do mercado de crédito brasileiro e crédito para PME num leilão digital de direito creditório com uma câmara de compensação, você merece ter um lugar junto com a gente no mercado. Muito bom, legal. Muito bom. Cara, e essas empresas? Porque eu imagino que você deve ter pego casos bem interessantes lá que utilizaram a plataforma para, talvez na mesma medida que você lá atrás deve ter precisado de crédito para se reerguer. Então, tem cases aqui, não tem? Cara, tem... Não precisa compartilhar o nome da empresa, mas se puder compartilhar pelo menos alguma situação... Tem histórias maravilhosas, meu. E eu adoro até hoje visitar o cliente. Na pandemia eu fiquei tristinho, porque a gente perdeu esse contato maravilhoso, né, cara? Porque eu gosto de ir no cliente, porque eu me identifico com ele. Eu fui consultor financeiro, fui empresário industrial. Eu respiro o ar daqueles caras, meu. Bacana. Exato. Eu vou contar para vocês que eu fui, sei lá, um mês atrás, eu fui até Catalão, em Goiás, visitar uma empresa de outsource, usuário aqui da Antecipa Fácil. E o empresário me recebeu e ele falou assim para mim, meu, eu não sabia mais onde buscar capital de giro. O que eu recebi de promessa de banco? O cara aparecia aqui e tal. Bom, mas eu preciso de 1 milhão. É o número ilustrativo. Eu preciso de 1 milhão. Os caras me oferecem 100 mil, 150. Está muito longe de resolver o meu problema. Cara, vocês chegaram aqui, eu descobri vocês, né? Vocês chegaram aqui na minha empresa, conseguiram suprir toda a minha necessidade de capital e, eu não precisei sair daqui da frente do computador. Sabe o que você faz? Você não faz antecipação de recebível. Você dá paz para o empresário. Olha que coisa linda, cara. O que você faz tem caráter social. O cara me falou isso. Puta, que coisa sensacional. Que prazer, cara. Poxa. Aí eu pego o cara que vendia para uma empresa grandona, que eu não vou falar o nome, mas começa com A e termina com Bev. Tá? Eu não vou revelar de jeito nenhum. Não, por gentileza. Os caras pagam 180 dias de prazo os fornecedores dele. Aí tinha uma empresa de transporte executivo, ia quebrar. 7 giros do caixa até ele conseguir receber. É muito difícil. Aí o cara estava numa festa no Vale do Paraíba, Taubaté. Tinha o Samuel Jarroge, que é o meu primeiro investidor, o cara da FGV, meu companheiro de FGV, que fez o guardanapo de papel. E o cara falou, puta, eu tô fodido, quebrado e tal. Preciso de capital de giro. Aí ele falou, vou te apresentar uns caras aqui, né? E apresentou Antecipa Fácil para ele. Só que ocorre o seguinte, a gente nunca na época tinha feito uma operação com conta consignada, com a tal da conta consignada. E o empresário, que eu vou falar o nome dele, mas não vou falar a empresa, é o Vander, ele me ligou e falou assim, cara, mas como é que é uma conta consignada? Me explica isso aqui. Eu fui explicando para ele, ele falou, é mesmo, cara, então eu vou abrir uma conta. Mas vem cá, quantas dessas aí você já fez? Aí eu falei, Vander, cara, nenhuma. Transparência é um princípio. Perfeito. Nenhuma, cara. Mas eu posso te dizer uma coisa, esse negócio dá certo. Tem uma instituição financeira, cara, um banco por trás. Você imagina se a gente tivesse de molecagem, quisesse passar alguém para trás, o banco ia abrir a sua conta, é uma empresa negativada, o banco ia abrir a sua conta, né, em nome aqui, né, assim, com o aval da Antecipa Fácil. Esse negócio é sério. Pode vir que você vai conseguir antecipar os recebíveis da Ambev. Primeiro caso de conta consignada. Que legal, hein? E o Vander foi maluco.
mas porque também ele estava precisando muito. Sim, sim. Então ele estava meio emparedado, ele falou, vou arriscar. E ele é o usuário, até hoje, ele antecipa com Antecipa Fácil, é o usuário mais longevo da plataforma até aqui. Bacana. E até hoje ele faz a antecipação dos direitos creditórios dele da Ambev. E, salvamos a empresa. Que bacana. E, cara, deu paz para ele, né? Cara, salvar a empresa, sabe o que significa? Salvar emprego, levar renda para as periferias, colocar comida na mesa das famílias. É muito legal. Então, a gente consegue alinhar um propósito muito bonito. Fantástico. Que é o propósito do empreendedorismo, Sim. de fomentar pequenas empresas com excelente chance de sucesso, como a gente está tendo aqui. Muito legal. Espetáculo. Rico. E rico demais. Parabéns. E olha, e hoje, Antecipa Fácil tem... O time da Antecipa Fácil de qual tamanho? 32 pessoas. 32 pessoas? Eu achei até que fosse menor. Olha. 32 pessoas, das quais 10 são de tecnologia, Tá. né? Um time de atendimento / comercial de 6 pessoas e basicamente o restante é mesa de operação. Os fundadores estão nesse número, né? O Claro, Thiago e eu. É isso. Bacana. Estamos aqui. Muito bom. Parabéns, cara. Pô, é super legal. Acho que assim, essa função social do teu negócio e descobrir esse propósito, cara, vale mais do que ganhar dinheiro, né? Porque, e aliás, nesse caso ainda você ganha, né? E é justo. E, cara, é lindo até a forma como você resolve, né? Quer dizer, qual o preço da paz nesse caso, né? Que teu cliente falou, né, cara? Muito bom. Rendeu, hein? Rendeu, cara, rendeu. Tomei teu... Você tá... tô vendo, vai Corinthians no começo, mas tudo bem. Você chega lá. Elber, muito obrigado por ter aceito o convite aqui com a gente. Eu acho que você foi claríssimo assim na tua explanação, na tua explicação do que é a plataforma, dos desafios que você enfrentou. Eu acho que vai contribuir com muita gente na hora de, poxa, se tiver precisando de crédito, se tiver no perfil, pode procurar na Antecipa Fácil que vai encontrar coisa boa, certo? Vou falar uma coisa para quem está nos vendo e ouvindo agora, Vamos né? lá. Você quer dar uma boa notícia hoje para um empresário? Fala que existe antecipafácil.com.br para ele. Boa. Cara, ele vai adorar saber, tá bom? Boa. É isso aí. Muito bom. Okuma, obrigado. Obrigado, Elber. Elber, obrigado. Agradeço o convite. Valeu. Obrigado pela oportunidade de falar da nossa plataforma de empreendedorismo. Vocês viram que eu adoro isso. Obrigado mesmo. Parabéns Valeu. pelo negócio. Parabéns pelo negócio. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, clica no joinha. Não deixa de ativar o sininho. Tem episódio novo toda quarta-feira no YouTube. E claro, compartilha com os amigos. E ainda mais, se tiver algum empreendedor tão legal quanto o Elber para indicar pra gente, comenta aí que o nosso time vai atrás para trazer o empreendedor para a bancada. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu, Valdir. Valeu, Elber. Tá bom. Show.